Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui, mais um podcast. Como nós falamos no último, iríamos fazer a parte 2 aqui com o pastor Charles. Então, vamos dar início aqui. Fizemos algumas perguntas lá no Instagram, a gente abriu a caixinha, então o pessoal perguntou, e aí a gente trouxe algumas aqui para poder responder hoje juntos. E interessante, assim, tem perguntas, de dúvidas comum de todos, mas tem algumas polêmicas também. É bom, né, pastor? É ótimo. Eu acho que o que mais existe nos dias de hoje são dúvidas e que as pessoas precisam de socorro nessas áreas. E estando, convivendo neste meio, rotinamente, todos os dias, nós podemos ajudar com o que pudermos aqui para trazer luz para essas vidas aí. Vamos lá, então. Vou pegar o celular aqui, porque foi muitas, né? Como controlar os impulsos carnais? Porque, assim, você se batiza ou aceita Jesus e acha que o processo tem que ser assim, né? Não é, né, pastor? Não é de um dia para o outro, né? Na verdade, a pergunta da pessoa foi como controlar os impulsos carnais. A pergunta real mesmo seria como dominar a carne. Porque nós vamos ver isso em 1 Tessalonicenses 5:23, que o nosso espírito foi regenerado e nele nós recebemos uma nova natureza. Essa nova natureza ela está no espírito. Nesse corpo carnal, ainda existe nele a velha natureza. Então, o que a Bíblia nos ensina a respeito disso é que a nova criatura no espírito, o novo espírito restaurado, regenerado, que cabe a ele dominar sobre a carne, mas ele só fará isso com a sua capacidade de dizer não para essas coisas que te chamam para a carne, para essas coisas que te atraem para o erro e para a queda. É você que vai ter que resistir. E se você agora alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, caminhando em bondade, caminhando em verdade, você vai subjugar a carne. Então o segredo é esse, essa é a palavra, subjugar a carne. Este corpo que um dia será glorificado, hoje deve ser subjugado, trago a obediência. Paulo dizia, eu esmurro meu próprio corpo para trazê-lo à obediência. Essa obediência é uma decisão do seu homem interior. É você aqui dentro decidindo, eu posso todas as coisas, mas eu decido não praticar algumas delas. Tudo você pode, mas nem tudo Te é lícito. te é lícito, né? E o que é interessante que você disse, porque, assim, lá na nossa igreja, nós temos uma filosofia de é o Espírito Santo que convence. Uhum. Então nós vemos, às vezes, muitas pessoas decepcionadas com a igreja, porque as pessoas querem enfiar algumas coisas, que talvez são verdades, goela abaixo, e a pessoa não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, né, pastor? Você um dia disse isso lá no culto, e isso queimou no coração. A própria Bíblia diz que não é por força nem por violência, Uhum. é pelo Espírito. Eu, como pastor, não tenho a capacidade nem o poder de convencer ninguém de nada. A Bíblia deixa bem claro que quem convence da verdade, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E para que ele te convença de algo, ele tem que, no mínimo, ter um tempo com você, um tempo de qualidade, para que você conheça e ouça a verdade dele. Então, Deus tem o melhor para nos dar. Cabe a nós dar um passo em direção dele. Puxou que eu lembrei agora que eu achei isso queimou no meu coração também. Em um culto, você disse que uma vez uma senhora, você era novo, você ouviu uma verdade de uma senhora, mas na época você não estava preparado para ouvir. E isso foi um dos motivos que fez você, vamos dizer assim, no popular, né, voltar para o mundão. Uhum. É porque é olhar para Cristo, né? Dele por ele, para ele são todas as coisas e tudo aponta para ele. Jesus estava pronto para ministrar, estava pronto para ensinar aos 12 anos, ele já fazia isso com muita excelência, mas aos 12 ele não estava pronto para ser traído, para ser abandonado, para ser crucificado. Então, só depois da maturidade é que ele inicia o seu ministério, e esse ministério dura em torno de 3 anos e meio, e é lembrado e será lembrado até depois que nós não estivermos mais aqui. Né? Nós precisamos ter maturidade para passar por algumas coisas. E há pessoas que hoje em dia têm sofrido na igreja ou no evangelho, porque esse caráter de urgência tem destruído a igreja. A pessoa chegou ontem, ela não tem maturidade. O nascer de novo é voltar a ser uma criança, mas pelo caráter de urgência da igreja, o cara chegou ontem, a menina chegou ontem, e ele já quer estabelecer aquela pessoa como um líder, como alguém cheio de responsabilidades, e ele está matando aquela pessoa. Uhum. Sim.
Isso é forte, né, doutora? Sim. E uma coisa importante também em relação aos impulsos carnais é que a gente tem que lembrar que o inferno levanta todo dia para tentar nos destruir. Todo dia. É como nós falamos aqui no último podcast, né? A Bíblia diz: vós sois tentados pelos maus desejos do teu coração. Satanás, ele te oferece aquilo que você já anseia, você deseja. Ele não vai mudar a bandeja. Ele costumamente vai te oferecer a mesma coisa. Situações diferentes, mas a finalidade é que a mesma bandeja seja traga diante de você. E é você que vai ter que vencer a si mesmo, negar a si mesmo, subjugar o carnal através do espiritual. O espírito foi renovado, foi regenerado. Esse corpo vai ser glorificado um dia. Esse dia ainda não chegou. E até que esse dia chegue, a luta é cotidiana, é rotineira. Esses dias eu estava aconselhando uma menina e ela com aquela caráter de urgência. Às vezes nós mesmos colocamos demandas, né? De transformações que na verdade é tudo uma caminhada, não precisa de ser para amanhã. E levantou assim, ela me disse um dia que estava orando e começou a vir vozes na cabeça dela falando que ela não era digna, que ela não merecia, que ela não era uma pessoa boa, por que ela aceitou Jesus. Isso mexeu comigo, aí eu queria te perguntar por que a pessoa aceitou Jesus e já vem prova assim, logo em seguida. A gente estava conversando ali agora que você disse que se não tiver prova, se não tiver perseguição, não é evangelho de verdade. Jesus disse: eu fui perseguido, vocês também serão. É uma ilusão na mentalidade das pessoas achar que hoje eu encontrei Jesus. Você nunca encontrou Jesus. Jesus nunca esteve perdido. Amém? Foi Jesus que veio até nós, o Verbo se fez carne e habitou aqui. Ele disse: no mundo tereis aflições, eu fui perseguido, vocês também. Se você está sendo perseguido, se você tem se sentido desprezado em alguns ambientes, ainda que seja na igreja, mas você pode levar isso para sua casa, para o seu trabalho, independente do lugar que seja. Se você está passando por algum tipo e nível de tribulação, isso é um sinal de que Deus é na sua vida. Ninguém chuta cachorro morto, ninguém joga pedras em árvores que não têm frutos. Se você está sendo perseguido, é um sinal que, de alguma maneira, o que você carrega está incomodando. E no caso dela, estava incomodando já o próprio inferno, né? Porque ela aceitou Jesus e mudou assim, num dia para a noite. Ela falou com você a questão também de não ser digna, né? De não ser digna. Eu não sou digna, nenhum de nós somos. A graça é um favor que foi dado a nós. Um favor que veio à base de um sacrifício. Alguém se entregou por nós, alguém nos amou primeiro. Não, nós não somos capazes de conseguir viver nada sem Deus. Isso é um engano. Estão negociando e vendendo milagres hoje com essas ilusões. É mentira. Não sigam pessoas que têm essas atitudes. E nunca diga que você não vale nada, porque nós fomos comprados por alto preço. Quando você diz que você não vale nada, você está chamando o sangue de Jesus de nada. Por exemplo, vamos colocar vocês dois. Doutora, o casamento de vocês, você crê que melhorou depois dessa jornada na fé, depois de estar andando com o pastor Charles, frequentar nessa igreja? Qual é o testemunho de casal que vocês têm depois desse encontro, né, com essa família? Sim. Então, eu acredito assim que depois que a gente começa a andar baseado no evangelho, tudo muda. E o casamento faz parte, né, das mudanças que a gente começa a ver. Então eu vejo assim que quando a gente não estava na igreja, a gente muitas vezes acaba deixando algumas coisas caírem no automático. E a gente começa a tomar atitudes que a gente não deveria e cada vez vai tomando atitudes piores. Então, assim, às vezes a gente dá uma má resposta no outro, sem querer, e aquilo se torna uma rotina. De má resposta que o normal começa a ser conversar assim. Então, algumas coisas que eu observei que estavam acontecendo, eu e Glauco, a gente tá junto há muito tempo já. Então, assim, a gente amadureceu junto e nós fomos muito abençoados por ter nos conhecido cedo, mas até nós chegamos nesse ponto de, às vezes, responder mal, às vezes faltar um carinho, um cuidado. Então, quando a gente se voltou para Deus, a gente se voltou para nós mesmos também. Então, eu penso assim, não tem como eu cuidar de alguém se eu não estiver bem. Verdade. Na verdade, a situação
nos envolvia, né? Então a gente estava conversando isso. É a paz que excede todo entendimento. Então suponhamos que nós teríamos um compromisso muito grande para executar numa sexta-feira e na segunda. Então já começava aquela aflição. Então a gente tinha que trabalhar mais, vinha aquela ansiedade e tudo, e às vezes faltava o carinho, faltava às vezes um pouco de paciência. O que a Fabiane falou, que nós estamos juntos há muito tempo. Eu brinco assim que até as nossas chatices são iguais, nós damos muito certo. Nós fomos moldados juntos, né? Porque a gente se conhecemos muito novos, né? E como assim, por que mudou? Tem uma passagem assim que queima no meu coração, que maridos, amem a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, para tudo melhorar, primeiro você tem que conhecer Cristo. Como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Então, o fato, tem muita gente que pensa, você disse, foi polêmico, né? Que, eu posso congregar em casa. Na verdade, o fato de você estar numa igreja não é para mudar Deus, é para mudar a gente. A gente recebe o pão preparado por Deus. E a partir daquilo que você vai recebendo de Deus, vai aumentando a sua fé, vai aumentando o seu conhecimento, e isso vai ser a engrenagem para você mudar. Né? Então, depois que eu e Fabiane passamos a frequentar lá a igreja Casa dos Apóstolos, eu falo assim com muito orgulho, porque a nossa igreja revela Cristo, foi uma transformação, um divisor de águas, mesmo nós já temos frequentado outras igrejas, lógico, cada um tem seu propósito, mas eu enxergo que nós estamos num propósito assim, bem diferenciado. E até onde você acha, doutora, que se deve lutar por um casamento? Difícil essa pergunta, hein? Assim, eu penso que a maior glória de Deus é a família. E a maior glória do diabo é destruir a família. Mas eu penso também que a gente tem que ser feliz. E eu vi a minha avó, que sofreu abusos psicológicos, assim, até que ponto que aquilo valia a pena. E a gente sempre falava com ela, larga ele, por que a senhora não largou? E ela falava, porque eu prometi para Deus que eu ficaria com ele até o fim da vida, e assim foi, né? Assim se cumpriu na vida dela. Mas eu não concordava com aquilo, porque eu não achava que ela tinha que viver uma vida de infelicidade. Então, eu não vejo o adultério só como a traição, mas eu vejo o adultério como esse tipo de falta de respeito. Né, eu acho que o casamento tem que ser baseado no respeito. Se não tem respeito, não existe mais um relacionamento. Não Já tem começou porquê. a adulterar as promessas, né? Que fizeram diante do homem de Deus. Adultério é quebrar a aliança. Você faz uma promessa diante dos homens e uma promessa diante de Deus. Amar, respeitar, né? E é um jargão religioso que todo mundo conhece. Mas na prática, muitas das vezes, é diferente. Sim. Inclusive, tem muitas pessoas fazendo uma obra aparentemente de Deus, mas o cara bate na esposa, maltrata os filhos, não provê, é traidor em todos os quesitos, prometeu amor, mas não demonstra esse amor. Isso já é o adultério. Como sabe? Você um dia tem disse. Pessoas que estão arrastando a vida inteira um relacionamento, sabe que vai terminar mal e não consegue. E outros fazendo a obra de Deus, mas se esqueceram da própria palavra. Né? Fazem coisas para Deus sem Deus. Pois está escrito, aquele que não cuida da sua própria casa, inclusive dos seus, não está apto a fazer a obra. Se você não cuida dos teus filhos, se você não demonstra amor no seu cotidiano, para com a sua família, para com a sua esposa, para com o seu marido, você não é discípulo de Jesus e você não deveria estar falando em nome dele. Isso é uma verdade que tomara que muitos pastores ouçam isso. Está na hora de a autoridade de Jesus ser estabelecida mais uma vez na igreja. Tem muita coisa fora do contexto. Muitas pessoas fazendo coisas para Deus sem Deus. E o Espírito Santo decidiu entregar a igreja para Jesus. E muitas coisas virão para a luz nesses dias. Sim. Então, a própria palavra diz, é impossível que o escândalo não venha. O escândalo virá. Deus dele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Deus, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de paz. Mas ele é um pai que também corrige. Ele dá a oportunidade da pessoa se arrepender. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas não é todo mundo que quer ser socorrido. Não é todo mundo que quer ser ajudado. E você disse um dia que, e é por verdade, o fato de uma pessoa trair, de ter relação, às vezes, sexual, já é o menino nascendo, porque o casamento já foi adulterado. O adultério começou no olhar, na mensagem, no presentinho, secreto. A falta de educação. Nessas coisas. Isso aí, até chegar o dia do encontro e do grande escândalo, a pessoa já vem caindo há muito tempo.
Sim. Né? Ele já mudou em casa. Quando ele começou a ter algo extra conjugal, ainda que não vias de fato, né, carnalmente, as demonstrações de amor dele já vão esfriando, a paciência dele já não é mais a mesma, então ele já caiu, só ainda não havia percebido. Sim. Nós temos muitas perguntas, né? Vamos ler alguma pergunta aí pra gente, Fabiane. Uma dúvida assim, bem comum é em relação à Santa Ceia, e eu acho que toda vez que tem Santa Ceia gera essa polêmica, e eu acho muito legal porque você no culto sempre fala, né? Todos podem tomar, a gente não exclui ninguém da Santa Ceia. Mas eu vejo que mesmo você falando, explicando até que era a vontade de Jesus que a gente continuasse tomando a Santa Ceia depois que ele não estivesse aqui mais, eu vejo que tem pessoas que não pegam. E aí teve uma pergunta aqui que uma pessoa fez, que é: o que é tomar a Santa Ceia indignamente? Neste caso, não é a Santa Ceia em si, né? É discernir o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. E aí a religião colocou esse peso na mentalidade das pessoas. Quando esse texto foi escrito, e para o que foi escrito, ele estava a revelar algo. Né? O apóstolo está dizendo: aquele que come e bebe indignamente, come para sua própria condenação. Por quê? Existia uma coisa chamada ágapes, festas do amor. Não era somente aquele pão e aquele vinho, o suco de uva que nós vemos hoje. Ali eles traziam toda a especiaria de alimentos para uma comunhão de toda a igreja. Só que havia alguns que comiam mais do que os outros, esquecia de alguns. E ele está dizendo: o que come e bebe sem discernir o corpo, a necessidade do irmão, sem atuar em amor, come e bebe para sua própria condenação. Ele está dizendo: vocês têm que discernir o corpo de Cristo. Porque pastor, todo mundo pode ceiar. Alguns dizem que quem não é casado não pode, quem é amaziado não pode, quem não é batizado não pode. Cada um anda na luz que tem. Eu creio na palavra que diz: vinde a mim da maneira que está, e aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Eu devo participar da ceia, pastor? Sim, você deve participar, desde quando você consiga discernir o sacrifício que foi feito. Por quê? Porque aqui era muitas comidas, e eles desfrutavam juntos. E em algum momento, eles destacavam o pão e o suco, fazendo menção e honrando a Cristo. Mas veja bem, era uma mesa. Mesa é lugar de amor. Mesa é lugar de falar de coisas boas. Mesa é lugar de entender até a necessidade que você tem e me dispor a te ajudar. Só que alguns só se preocupavam em encher o seu próprio estômago. E o estômago é um péssimo senhor. Sim. Você só retém. Vocês estão entendendo? Então, o que é comer e beber indignamente? É comer e beber sem colocar em prática o amor, o cuidado. Sabe? É comer tudo e se esquecer que tem alguém ali que ainda não participou daquela mesa. É engraçado assim que quando a gente observa assim, algumas pessoas mais religiosas, né, quando vai lá na casa dos apóstolos, você deixa muito claro. Você vem, pode vir prostituto, drogado, do jeito que você tá. Quem convence é o Espírito Santo. Então, se essas pessoas necessitadas, eu penso assim, como que Cristo iria fazer? Essas pessoas estão necessitadas e foram até nós. E aí, você, por exemplo, tá lá no altar, você vai começar a excluir as pessoas, a pessoa já tá ali, ela tá disposta, se ela tá na igreja, pelo menos um mix assim, de arrependimento, de uma vontade de crescimento. E aí, quem deveria estender a mão, não estende. Não, você não pode, porque você não é batizado, porque você tá isso, você tá aquilo. Então, não é o que eu acho que Cristo faria, porque quem convence é o Espírito Santo, não é na força do braço. É a palavra, né? É a palavra. Vinde a mim da maneira que estás. Você vem da maneira que você está, drogado, cheirado, prostituto, ladrão. Você vem do jeito que você está. Deus não te aceita do jeito que você é, mas ele também não impõe sobre você peso, ele te ajuda, e a jornada de fé é uma jornada de transformação. Ele vai te convencendo da verdade, mas ele nunca aponta você está errado aqui, você tem que fazer assim, assim, assim. Jesus nunca atribuiu peso para ninguém. E sempre que ele encontrava com alguém, ele dizia: o que queres que eu te faça? Ele nunca disse: você está assim porque pecou, não existiu isso com Cristo. Ele sempre lidou em amor. Então muitos de nós falamos de amor, mas não conhecemos o que é amor. Sim. Nós olhamos para o defeito das pessoas, sim.
Nós crucificamos até os dias de hoje um irmão, uma irmã, alguém que tropeçou. Alguém que tropeçou é digno de receber uma mão estendida e ser colocado mais uma vez de pé. Eu creio dessa maneira. É por isso que eu também creio que igreja não é franquia. E eu falei um pouco disso aqui, da última vez que estivemos aqui, né? Isso sim. E eu creio dessa forma. Igreja não é franquia. Eu creio que a obra de Deus não é com um fim de enriquecimento para os homens, é com um fim de nos colocar uma trajetória que vai nos levar de encontro ao Pai, sabe? E eu vou mesmo bater de frente com essas coisas e vou manter na mesma visão que eu estou, porque a voz do povo, ela não é a voz de Deus, mas nos foi ensinado que a voz assim. do povo é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do mundo. Sim. Sabe, as coisas da carne se inclinam para as coisas do mundo. Nós temos que inclinar os nossos corações para o Senhor. E teve um dia, numa caixinha de perguntas que você respondeu, alguém tinha perguntado assim, qual foi o maior milagre que você já executou através do nome de Jesus? Aí você muito sabiamente respondeu, o maior milagre que foi eu vivi, a transformação de dentro para fora. Então o maior milagre que Jesus pode fazer na sua vida é esse. Ô, doutor Glauco, eu tive a oportunidade de ver pessoas ressuscitarem, paralíticos, né, serem curados, testemunhos como daquela senhora que estava com sarcoma e foi à igreja desesperada. E aí, quando eu chamei ela para orar, ela disse que não acreditava. Eu disse, não na sua fé, não na minha fé, você vai ser curado. Eu vivi tudo isso, tenho vivido, e cada culto Deus tem feito algo ainda maior. Mas eu não me glorio de nada disso, porque cada vitória que eu conquistar na minha vida, eu nunca vou identificar como a minha vitória. A vitória foi do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. Sabe, eu prefiro ser só um instrumento nas mãos de Deus do que desejar tomar o lugar dele. É ele que opera o querer e o efetuar. Eu estou disponível para ele passar através de mim. Então vamos falar de um assunto polêmico, dos falsos profetas, né? Sim. Como identificar, pastor, um falso profeta? A Bíblia diz que o pastor das ovelhas, ele entra pela porta, mas o ladrão, o lobo, não. Ele vem pelos fundos, ele vem pelas laterais. O ladrão veio, senão a roubar, matar e destruir. A palavra não estava falando de Satanás nessa questão. Jesus estava falando do falso profeta. O falso profeta, ele é fácil de ser identificado. Ele está em busca de 3 coisas: fama, sexo e dinheiro. Ele é alguém arrogante, ele nunca vai de encontro ao pastor, porque um profeta verdadeiro, um profeta de ofício, ele é o braço direito do pastor da igreja. Ele é o cara mais próximo. Agora, o falso profeta, não. O falso profeta, ele vai querer identificar os empresários da igreja, ele vai querer identificar as irmãs mais fragilizadas da igreja, ele vai pedir o telefone dessas pessoas e vai ligar para elas depois, tentando passar uma mensagem, cogitando que Deus o entregou algo. Então, sempre que alguém for te entregar uma palavra, você que está aí e vai assistir esse podcast, sempre que alguém disser a você, tem uma palavra de Deus para te entregar, faça a mesma pergunta que Deus fez quando os filhos se reuniram na presença dele. A Bíblia diz que Satanás estava entre eles. Deus olhou para ele e disse, de onde vem, Satanás? Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Sempre que um profeta chegar a você, seja no monte, na rua, no ônibus, no metrô, e disser que tem uma palavra para você, pergunte para ele, de onde vens? Se ele disser que veio que a obra que ele faz é itinerante, se ele disser que não crê em igreja, prédio, se ele disser que não tem pastor, não ouça este homem, ele não vem da parte de Deus. Se esta pessoa chega naquele ambiente, você faz uma pergunta para ele, de onde tu vens? Ele te respondeu, e a ponto de tentar te convencer, você teste o espírito dele, sabe? Veja se a intenção dele está baseada no amor. Se a intenção dele não estiver baseada no amor, não ouça essa pessoa. Falsos profetas, eles não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com o altar, eles têm compromisso consigo mesmo. Eles querem se autopromover, enriquecer e desfrutar de prazeres. E aí eles buscam igrejas, provavelmente, na maioria das vezes, pequenas, onde eles conseguem fazer uso do ambiente profético. Ali há pessoas que jejuaram, que oraram, que buscaram, que estão em vida com Deus, e o espiritual naquele lugar já está fluindo. Aí ele diz, não, é aqui que eu vou nadar de braçada, aqui que eu vou conseguir algo para mim. Né? A finalidade da obra de Deus, mais uma vez, não são riquezas da terra, são riquezas espirituais.
E você buscando o reino de Deus, essas outras coisas serão acrescentadas, porque o melhor dessa terra é nosso. Por isso que é importante, né, fazer a escola de profetas, né? Então, esse podcast também, muitas pessoas são membros da Casa dos Apóstolos, provavelmente vão assistir, que você já ensinou lá na escola de profetas. De onde você veio? Quem é o seu pastor? Quem que é o pastor do seu pastor? Porque profeta sem sacerdote é bruxo. É como quando alguém chega para você e fala assim, Deus está dizendo para você me dar uma oferta, você podia semear na minha vida, né? Porque a conversa é sempre a mesma, né? Desses caras, a conversa deles é sempre a mesma. Você olha para ele e você vai dizendo, do dinheiro que eu vou te dar, onde? Onde você vai depositar a sua semente? Se ele não tem ninguém que ele honre, ele é um falso profeta, não faça nada por ele. É muito fácil identificar. Vai, doutora. Então, uma pergunta assim que eu achei bem interessante é a respeito da salvação, né? Tem pessoas que já aceitaram Jesus e se afastaram do prédio, pessoas que aceitaram Jesus e hoje levam uma vida assim bem diferente do que deveriam. Então a pergunta é possível para um cristão perder a salvação? É possível para um cristão perder a salvação? Sim. Não existe salvo uma vez, salvo para sempre. Isso é mentira. Isso é a tal autograça. E é o costume dizer que essa autograça é uma desgraça. É mentira. As pessoas, elas não podem retroceder. A Bíblia diz que o trabalhador coloca a mão no arado, não olha para trás. Eu quero ler com vocês aqui o que está escrito em 2 Pedro. E diz o seguinte: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados: o cachorro volta ao próprio vômito, a porca volta ao lamaçal. Você perde a sua salvação quando um dia estando com Deus, um dia desfrutando do Espírito Santo, um dia ouvindo a verdade, você se prende às mesmas práticas antigas que você tinha. Você volta a ser drogado, você volta a ser assassino, você volta a ser ladrão, você volta a ser um adúltero e você está se distanciando da fé. O apóstolo Paulo disse que essa pessoa está caindo da fé, ela está voltando para a lei, e a lei tem poder de destruir uma pessoa. Graça, não. A graça te abraça, a graça te sustenta, a graça te promove diante de Deus. E aí a pessoa vai decaindo da fé. Ela diz ter uma fé em Deus. Eu amo a Deus. Se você amasse a Deus, você faria e teria atitudes que agradariam o coração dele. Então, é possível perder a salvação? É possível perder a salvação. Aí vem aquela questão, né? O que a gente fez no tempo de inocência, quando a gente não tinha o conhecimento ainda, será perdoado. O tempo de inocência, Deus não leva em consideração. Mas depois de ouvir uma palavra dessa aqui no podcast, você não tem mais a inocência, porque conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você cometia algo até o dia de hoje, mas depois desse acesso, essa palavra foi de encontro ao seu espírito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por que tem como perder a salvação? Porque está escrito: não entristeçais o Espírito Santo com o qual fosse selado. Você foi selado, marcado para o encontro com o Pai. E aí o Espírito Santo é uma pessoa. Se você vai entristecendo essa mulher, você vai se tornando rude, você vai se tornando ignorante, você vai rejeitando o amor. O dia que ela quer ter um encontro contigo, você não está disposto. Chega um dia que ela fala: não, estou triste demais, estou chateado demais, eu não quero mais esse relacionamento. Assim é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Você vai entristecendo, e um dia Deus satisfaz o desejo do seu coração. Pergunta: qual, pastor? Qual? Você fica bem distante dele. Porque tem gente que faz de tudo para ficar distante de Deus. E Deus é um Deus tão bom que um dia ele te dá o que você está querendo. Pesado, né? Pesado demais. Tem uma outra pergunta também, que hoje em dia está todo mundo querendo, com o avanço da tecnologia, todo mundo com o celular na mão. Nós vemos que as pessoas, a depressão está aí, batendo na porta. Sim. As pessoas estão se cobrando muito, querem viver uma vida que não são delas, uma vida de mentira.
Perdão. O final da depressão, para algumas pessoas, é triste, é o suicídio. Uhum. Suicídio tem perdão? Suicídio é uma fraqueza? Ô, doutor Glauco, quando essa pergunta chega, e é algo terrível, porque alguém que vai estar nos ouvindo pode ter tido um ente querido que suicidou, tirou a própria vida, e até para responder isso, nós devemos, no mínimo, tentar agir em amor. Todo pecado gera um afastamento entre nós e Deus. Divino. Suicídio é considerado uma fraqueza? Sim. Talvez psicológica, talvez um grau de perturbação muito grande, um grau de tristeza muito grande, ou de perda muito grande que essa pessoa teve. Então, o suicídio ele é considerado um assassinato. A pessoa que se suicida ela é assassina de si mesma, né? Mas está escrito: não matarás. Então, tudo isso é levado em consideração. Mas diante de Deus não existe pecadinho nem pecadão, ou não? Sim, existe. Existe diferença de pecados. Deixa eu abrir um texto aqui. Eu vou ler para vocês. O que prega é isso, né? Que para Deus não existe tamanho, né, de pecado. Deixa eu olhar aqui. Tudo é igual. E o pessoal fica atento nisso aí. Olha aqui o que Jesus vai dizer para esse homem. É João 19:11. Nenhuma autoridade teria sido dada se não tivesse sido dada do alto, né? Vamos dizer assim. Você só tem autoridade porque meu pai te deu. Veja bem. Mas Jesus olha para ele e diz assim: contudo, os que me entregaram para você, os que me trouxeram aqui, têm maior pecado do que você. Ele estava dizendo: olha, eu tenho poder para te libertar ou para te matar. Jesus disse: só tenho o poder que você recebeu do alto. Contudo, quem me entregou aqui tem maior pecado do que você. Todo pecado traz uma separação entre nós e Deus. Assim também é o suicídio. Então, o suicídio não é só fraqueza. Suicídios são dores da vida que vêm acometendo aquela pessoa, e se não chega o tempo do socorro, ela acaba tirando a própria vida, né? Muitos falam a respeito de Judas, que suicidou. Mas se você for ler a Bíblia com muita clareza, você vai perceber que ele morreu na tentativa de suicídio. O cara coloca a corda lá e a corda arrebenta, ele cai em cima de um animal morto, e aquele lugar ficou então chamado Campo de Sangue. Ele morreu tentando. Morreu na tentativa, né? Não foi a corda que o matou. Talvez foi teve a queda. Um arrependimento ali que levou ele Sim, a um sentimento de culpa e vou suicidar. As moedas, né? O valor que ele ganhou, mesmo comprando naquele campo, e que se tornou o seu túmulo, cemitério, vamos dizer assim, o seu cemitério, ele quis voltar atrás. Será que o Judas está no inferno? Porque a pergunta real aí é essa. É se quem suicida vai para o inferno, né? A religião diz que sim. Mas eu não sou juiz para bater o martelo a respeito de ninguém. Eu creio que alguém que fez uma obra, por exemplo, nós temos um alto índice nesses dias de suicídio de pastores, né? E você crê que depois de uma vida inteira servindo, doutor, as pessoas, você crê, doutor Glauco, que uma vida inteira salvando ovelhas, protegendo famílias, nutrindo, colocando comida em várias mesas, e depois de... Você tem noção da quantidade de histórias que um pastor ouve todos os dias? Você tem noção da quantidade de problema que ele tem que enfrentar todo dia, além dos dele, de toda aquela multidão que ele carrega? Depois disso tudo, você acha que ele vai ainda para o inferno porque se suicidou? Não estou querendo suicidar e nem dando cobertura para quem já cometeu. Eu estou dizendo que eu prefiro crer na palavra, e ele disse: ninguém pode te arrebatar das minhas mãos. Eu também creio nisso. E, às vezes, quem estava do lado, que conhece a palavra, pode ser mais cobrado do que a própria pessoa que suicidou. Com certeza. Porque você, com Cristo morreu pela igreja, né? Por nós. E muitas vezes nós estamos aí perdendo tempo julgando as pessoas, querendo fazer o papel de Deus, o que você respondeu aí. Eu não posso julgar. E eu nem estou me esquivando da resposta. Nem está esquivando da resposta. A gente tem que pregar a palavra de Deus. E hoje eles querem acrescentar. Olha, por exemplo, eles vêm agora, tem a onda coach. Nada contra, os caras são fera. Aqueles caras são garimpeiro. O cara olha para você, assim, identifica o dom que você já tem, e ele garimpa, e até que você mesmo descubra a capacidade que você tem para ir além. Os caras conhecem a palavra de Deus, e isso é bom, mas não para o altar. O altar não é lugar do coach. Sim. O altar é lugar de homem de Deus.
tem que ter uma vida com o Senhor para estar ali. Né? E hoje eles vêm na igreja, aconteceu até conosco, eles vêm com essa ideia da criptomoeda, de dinheiro fácil, rápido. Não caia nessa, não entre nessa. Isso não é de Deus, não. Sabe, tem uns que querem fazer eventos, né? Até me convidaram para pregar aí um dia num hotel, que eles iam fazer um esquema lá, e eu vou te levar, pastor, para profetizar lá, e vai ser rentável. Eu falei, afasta de mim, diabo. Você não tem parte nesse ministério, não. Eu tenho um povo, eu tenho igreja. Eu não vou cumprir a agenda, e minha agenda nunca vai estar aberta. Inclusive, nunca nem me convide para pregar na sua igreja. Eu tenho um povo, e eu vou pregar para o povo que Deus me chamou para pregar. Não existe nada contra quem tem agenda. Se Deus tem te usado assim, louva a Deus pela sua vida. Eu estou falando de mim. Não creio nesse tipo de atitude. Eu creio que Deus vai levantar a pastora Fabiane, né? Hoje pastora na igreja conosco, pastor Glauco, e ele vai te usar, porque a ocasião faz o profético. Então, Deus usa o pastor da esquina A, ele usa o pastor da esquina B, ele usa o cara da Quadrangular, da Universal, da Batista, da Assembleia, da Igreja da Esquina, cada um dentro do seu propósito. Deus vai usar cada cara no seu lugar, mas esse negócio de rachadinha no final do mês, esse negócio de a minha agenda tá aberta, não é para mim. Igreja franquia. A minha agenda já esteve aberta, eu fui músico 15 anos na noite, então eu tocava de segunda a segunda, eu já tive agenda, e eu sei como é que funciona o esquema de agenda. Né, eu fui pastor de uma grande igreja durante muito tempo, então eu conheço o meio, e eu decidi sair. Mesmo porque para não ter uma opinião sobre as questões, eu preferi retirar. Dentro do que eu acredito, por exemplo, porque que na minha cabeça não dá certo o que você disse de igreja franquia. A gente fala franquia assim porque mesma placa, né? Então Deus usa cada indivíduo conforme o seu querer. Então um vai libertar, o outro vai curar, vai ter outra igreja ali que vai levar o irmão lá pro sertão, pra África e vai fazer obra. Então tem gente que vai trabalhar em obras de suprir necessidades, tem outros que vão mais suprir necessidades espirituais, que é o caso lá na nossa igreja, né? Atuação muito forte em libertação e cura. Então, se, por exemplo, um tem um chamado de estabelecer a obra de pegar no braço mesmo, de ir lá pro sertão, pregar e suprir necessidades. E aí eu decido a me filiar, vamos supor, a Casa dos Apóstolos. Mas o meu chamado não é esse, da libertação e cura. E aí esse negócio de uma igreja, placa, pirâmide, você está sufocando o ministério do outro irmão, e sem perceber, ele não vê que ele não está fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Tá só seguindo um fluxo. Tá seguindo um fluxo, então às vezes, é o que eu te falei, às vezes o cara tinha que estar lá, na África, levando alimento, levando médicos, comida, mas o cara tá lá dentro de uma igreja, libertando e curando. Tem que ter quem liberta e cura, tem que ter quem supre as necessidades. Cada um tem o seu chamado. É aquilo, aí o cara chega um dia diante de Deus, e Deus diz assim, cadê o povo que eu te confiei? Não, mas eu era itinerante, eu não cuidei do povo, mas eu te chamei para isso. Vai, doutora, faz a sua pergunta. Então, uma pergunta que eu achei interessante ali, que apareceu na minha caixinha de perguntas quando eu coloquei, foi a respeito das pastoras. Né? Se cria uma expectativa, eu tenho uma outra amiga que é esposa de um pastor também, e ela tem o trabalho dela fora, mas eu vejo que ela apoia ele, e um dia ela até postou lá assim, o que se deve esperar de uma pastora, ela postou no Instagram dela, e aí eu cliquei para ver, né, tipo assim, se tem uma atitude específica, se tem algo específico que a esposa do pastor deve fazer, e aí tava escrito assim, nada, ela é a esposa do pastor. O que ela tem que fazer? Ela tem que apoiar o pastor, basicamente, né? Então, assim, tem coisas que as pessoas estão vendo, tem coisas que as pessoas não estão vendo. E aí, a pergunta aqui no caso foi se a esposa do pastor, não sendo pastora também, né, de pegar no microfone e tal, ela vai ter o título de pastora ou não, e o que se deve esperar da esposa de um pastor? Olha, é um peso que eles colocam sobre as esposas dos pastores. Mas veja bem, hoje a pastora Nayara não está aqui, a minha esposa linda aí, amada, e assim que nós nos casamos, a expectativa da igreja vem. Sim. Né? É a pastora Nayara. Ela prega, ora, faz, quando ela quiser. Ela não tem a obrigação de estar com o microfone na mão. Até porque
a igreja tem que observar a vida do seu líder. Ele tem que observar se ela é uma mulher cuidada, se ela é uma mulher protegida, se ela é uma mulher que se sente satisfeita com o casamento. E o fato de ser casada não quer dizer que ela tenha que exercer função de pastora. Agora, se ela é pastora, sim, porque sendo uma só carne, a mesma bênção recaiu sobre ela. Mas talvez a maneira dela pastorear seja cuidar do marido, a ponto dele estar feliz em exercer a obra. E aí, por exemplo, algumas pastoras gostam de cuidar das mulheres, de pregar, de cuidar das crianças, de limpar a igreja, sabe, de organizar eventos. E a pastora Nayara é uma das que gosta de fazer isso tudo, né? Mas isso é o que o pessoal vê, né? E quantas vezes ela não levanta seus braços quando você chega? E quantas vezes o pastor tá mal? Tem dia que você acha que eu quero ir no culto todo dia? Você acha que eu tô legal para levar uma palavra para as pessoas todo dia? Não. E tem dia que eu tenho que rejeitar, negar a mim mesmo e ir. Mas das vezes que eu vou, mesmo não estando bem, eu ouvi uma boa palavra em casa. Eu tive um cuidado. Foi edificado. Edificado. Então, alimentado. Então, assim, as pessoas cobram muito coisas que dá para se enxergar, né? Mas ninguém vê o secreto. Então, por exemplo, você é um excelente líder. Tem certeza que várias vezes você vai quebrado lá pro culto. Teve uma mulher que te edificou. Mas como líder, um pastor, você não pode demonstrar fraqueza. Não perante as ovelhas. Porque imagina, eu chego lá quebrado, moído, vou lá pegar um conselho profético, encher de Deus, e o pastor tá todo brocochô. Como? Não tem jeito. Então, eu creio nisso, assim, a esposa, por exemplo, a Fabiane falou, uma das funções é edificar. Então, se ela quiser pegar no microfone, se querer ser uma pastora de subir no altar e levar uma palavra, benção também, mas às vezes também, só de edificar o pastor, já é um chamado, assim... Já está cumprindo o propósito. Já está cumprindo um propósito. Vai, filho. Exatamente. Então, uma outra pergunta aqui. Como posso perdoar aqueles que pecaram contra mim? Eu vou falar, assim, por experiência própria. Quando eu estava na escola, eu sofri muito bullying. Muito. E a gente vai guardando aquela raiva ali dentro da gente, e aquilo fica adoecendo a gente, né? Vira uma raiz de amargura. E aquilo ficaram anos dentro de mim. Então, assim, eu me libertei dessa raiva quando eu entrei na igreja. De coisas que eu passei há quase 20 anos atrás, né? Na época que eu conheci Glauco. Então, assim, foi um tempo difícil para mim, mas eu precisava liberar esse perdão. Eu precisava não sentir, não ter aquele sentimento mais dentro de mim. Porque a gente precisa viver o evangelho é amor. Então hoje eu consigo amar, eu perdoei, eu amo aquelas pessoas e eu consigo orar por elas, eu desejo bem a elas. Mas isso não é fácil, né? Até porque ninguém acorda e fala assim, nossa, eu acordei hoje com uma vontade danada de perdoar alguém. Não. Você nunca vai sentir vontade de perdoar ninguém. Sim. Porque perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Perdão é a mesma coisa do amor. Você decide amar alguém. Aquela borboleta que você sente dentro da barriga, aquilo é paixão, isso passa. Então, você que tem um passado, uma ferida, você nunca vai sentir essa vontade de perdoar alguém. Então, perdão é uma palavra que você libera. Você olha e diz, meu Deus, eu perdoo essa pessoa que me fez tanto mal. Aqui dentro de você não está sentindo nem vontade de perdoar, mas você liberou com a sua boca, sabe? E a palavra liberada, ela vira um documento do mundo espiritual. E a cada dia que você orar, declarando, eu perdoo, eu não quero mais isso dentro de mim, essa raiz de amargura. A Bíblia diz, cuidado para que não haja em ti raiz de amargura, pois brotando, ela vai adoecer o teu corpo. Tem gente hoje com câncer, por causa de uma ferida antiga, uma amargura, uma tristeza, que ela não consegue perdoar, ela não consegue colocar para fora. Então você agora começa a entender como é que essas coisas funcionam, e você começa a libertar essas pessoas no mundo espiritual. Não, isso aí ficou no meu passado, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus, eu não quero carregar esse peso, porque quem te fez o mal está vivendo tranquilo. Sim, nem lembro. E é você que está se envenenando todos os dias com a lembrança, com essa falta de perdão, com essa amargura. Lança fora este mal e Deus vai colocar uma bênção especial naquele mesmo ambiente e você vai se sentir feliz e grata. Você chegou na igreja doida para perdoar alguém? Não.
Não, E é um processo. é um processo, Todo dia a gente vai se libertando um pouco daquele sentimento ruim que tá dentro da gente. um passo a passo. Eu Transformação percebi todo isso. dia, né? É diário. A fé é algo que você vai experimentar dia após dia, né? É por isso que nós estamos aqui no Pode Isso, pastor, Dr. Glauco, doutora Fabiane, pastores na Casa dos Apóstolos, né? Logo mais nós teremos aí outros convidados. Pastora Nayara não pôde estar hoje, mas no próximo podcast estar. nosso aqui, nós vamos estar aí com os demais líderes que nós temos lá, pastor Cristiano, Renata, e também convidados da igreja para participar aqui. E já recomendo este ambiente, recomendo este lugar, muito bem recebidos aqui, um lugar de muita liberdade e de um profissionalismo nota De 100, excelência, né? viu, de excelência. Só não tomei o café aí, mas a água já está dentro do propósito, tá bom? Tem mais alguma pergunta para finalizar? Vamos finalizar e vamos deixar um gostinho aí. Vamos pensar num tema aqui agora. O que você acha da gente falar um pouco já dentro do nosso ministério, falar um pouco, levar a palavra de Deus para os casais hoje? Que a separação hoje virou uma coisa tão comum, né? O diabo tá atuando na família, ele estrutura um pai e uma mãe, e os filhos ficam perdidos. Então, sabe o que eu vejo? Deus não une pessoas, ele une propósitos. Como a pessoa vai saber, ela precisa saber qual que é o propósito dela, para ela saber por que Deus uniu ela a outra pessoa. Se ela não tá na fé, o que ela sabe de propósito? Não sabe nem o que é propósito, o que essa palavra significa. Tá perdido. Então, duas pessoas perdidas. Então, uma coisa que eu vi, assim, em relação àquela primeira pergunta que você fez do nosso casamento, é que hoje eu entendo o nosso propósito. O propósito que Deus nos uniu quando a gente era praticamente criança. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a namorar com ele. E a gente tá junto até hoje. A gente nunca separou, a gente nunca, falta, né? aquele cortezinho que bombou, né? Do como que Deus te enxerga. Então, Deus te vê com a obra pronta. Com a obra pronta. Na verdade, o casamento é uma missão. É uma missão. Né? E hoje, muitos casamentos terminam porque foi ensinado para nós homens que a mulher tem que ser submissa. Mas a palavra submissa, na mentalidade de muitos homens, né? Eu sou pai, e eu fico de olho por esse motivo também. Eu tenho filha. Muitos homens pensam que a mulher tem que virar um capacho, que ela tem que ser só para cozinhar, para lavar e passar. E não é nesse sentido que a palavra está falando de submissão. Né? Submissão é você ser submissa. O que é ser submisso? É você, Fabiane, cooperar para que a missão de que esse casamento seja um casamento feliz, ela seja concluída. Ser submisso é cooperar para o projeto ser cumprido, para a missão ser concluída. Então, atrás de um grande homem não existe uma grande mulher. Uma grande mulher está ao lado do seu marido. Sim. Sabe? E se tem um homem que dá certo na vida, é um homem que tem uma mulher que o incentiva. É um homem que tem uma mulher que conta as horas para ele chegar em casa. É um homem que, quando ele sai de casa, ele já sai com aquela vontade de permanecer. Você entende? Então, submissão é cooperar para que um propósito maior seja concluído e que o nome do Senhor seja exaltado. Então, o casamento é uma missão de Deus. É um sonho do coração de Deus. O sonho do coração de Deus sempre foi a família. Então, você que nos assiste, durante essa semana, esses dias, vai estar sempre aberto lá a nossa caixinha de perguntas. Pode isso, pastor, e nós estaremos aqui para te responder, para te ajudar. Recomendo a você a participar da Escola de Profetas, uma escola de ensino, de revelação, com sinais, prodígios e maravilhas. Se você é líder, pastor, e quer se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, venha nos conhecer na Casa dos Apóstolos e participar da Escola de Profetas. Faça uma aula experimental e aí você tira as suas próprias conclusões. Que Deus te abençoe. Um abraço, então. Então já fica o próximo tema. E vai ser uma bênção levar a palavra de Deus aí para vocês. Em nome de Jesus. Até mais, pessoal. Tamo junto.